Deus, porque nós não sabemos viver a compaixão de Deus. Nós somos muitas vezes egoístas. Nós somos muitas vezes religiosos. Nós falamos de Jesus, mas nós não cremos em Jesus. Nós professamos Jesus, mas não vivemos Jesus. E o que vai fazer a gente parecer uma igreja mais bíblica, ou nos tornar uma igreja mais bíblica, é quando nós aprendermos a ter mais compaixão pelas pessoas. Porque é o que Jesus tinha e era o que ele fazia. Jesus, ele estava aqui no mundo e ele era totalmente comprometido com Deus, com o Pai. Então tudo que Jesus fazia, ele fazia em concordância com o Pai. Então muitas vezes Jesus curava alguém, as pessoas ficavam bravas com ele, porque ele curou no sábado. E perguntava, por que você curou no sábado, que não pode? Ele disse, porque como? Vocês são tão ignorantes, se uma ovelha de vocês cai num buraco, no dia de sábado, vocês não arrancam ela de lá para ela não morrer? Como que eu vou ver uma filha de Deus doente, passando o que está passando, e eu não vou curá-la de sábado, porque a lei diz que não pode? E a resposta de Jesus era, o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Mas por quê? Porque Jesus tinha compaixão das pessoas. Em outras palavras, o coração de Deus movia Jesus. Era o coração de Deus no céu, mas eram os pés e as mãos de Jesus realizando aqui na terra. Uma conexão perfeita. Isso é ser igreja do Novo Testamento. É uma igreja que está conectada com o Pai e com o Filho, vivendo em amor e em compaixão pelas pessoas. Eu quero profetizar que o Senhor gere em você um coração como o coração de Jesus, um coração cheio de compaixão e de misericórdia pela vida das pessoas, porque o pecado, ele esfria o amor de muitos. O pecado, ele endurece a gente. A maldade das pessoas faz com que a gente se endureça. Mas você não está debaixo do mundo, você está debaixo do poder de Jesus Cristo. Você e eu estamos debaixo do reino de Deus. Posso ouvir um amém? Então olhe para o irmão do seu lado e diga, o Senhor vai colocar em você compaixão. Então, eu e você precisamos nos mover em compaixão. E essa compaixão vai nos fazer representar Jesus aqui na terra. Representar o Senhor em todas as instâncias, onde você estiver. No seu trabalho, na sua família, na sua faculdade. Sabe, se você é estudante de faculdade, que você expresse Jesus lá dentro. Se você é um trabalhador lá na sua empresa, que você expresse Jesus lá dentro. Se você tem o seu negócio ou trabalha por conta, como um cabeleireiro, um Uber, que as pessoas vejam em você a diferença. Porque de mundo eles já têm bastante. Eles estão precisando ver Jesus. Porque Jesus eles não vêm todo dia. Eles não se encontram com pessoas cheias de compaixão todos os dias. Então, a primeira coisa que você precisa aprender acerca de compaixão é que compaixão é muito mais do que ter empatia por alguém. Ter compaixão é muito mais do que ter empatia. Ter empatia é importante. O que é ter empatia? É você se colocar no lugar do outro. É você buscar e compreender o outro. Entender o que ele está falando, pensando ou sentindo. Empatia é muito importante. Mas empatia não é compaixão. Compaixão é quando você vai além do se colocar no lugar do outro. Empatia é você entender o que o outro está passando. Compaixão é você entrar em ação e fazer algo a respeito. É você falar, é comigo. Eu vou fazer algo para te ajudar. É porque você agora teve compaixão. Colocou o seu coração na dor dele. Você entendeu. Você muito mais do que entendeu. Você vai fazer algo a respeito. Então, a primeira coisa é essa. Não é esse tipo de compaixão que só fala e não faz. É a compaixão de Deus. É você tirar a pessoa daquela dor. É aliviar o refrigério dela. É fazer algo a respeito em relação do que ela está passando. Pastor, não entendi a diferença. Vou te dar um exemplo. Imagine um irmão que está passando fome. Imagine alguém que você conhece que está passando necessidade. Aí o que você faz? Vim aqui orar por você.
Aí você ora pela pessoa e fala: o Senhor vai fazer um milagre, Ele vai te abençoar e Ele vai te suprir, amém? Deus abençoe. Aí você volta para tua casa e come aquela janta bem gostosa. Você entendeu a dor do outro? Entendeu, mas você não fez nada. Essa empatia não é a que Deus espera de nós. Deus espera de nós compaixão, que você faça algo a respeito. Esses dias eu vim aqui na igreja, estava orando, a Bianca falou assim: amor, pega uma cesta aí, que a gente vai levar para uma pessoa. Eu falei: tá bom, coloquei no carro. Aí o que aconteceu? Eu estava vindo aqui para resolver essa questão de som aqui da igreja, que você já deve estar percebendo. Eu vou até conversar com o louvor aqui no final do culto sobre isso, porque nós trouxemos uma empresa aqui para resolver esse som aqui, para ver se melhora isso aqui, pelo menos por enquanto. E aí, no caminho, o rapaz me ligando: ó, já estou aí na frente e tal, e o Senhor falou assim para mim: vai lá e deixa a cesta para ela. E aí eu falei: agora. Dei a volta com o carro, deixei a cesta para essa pessoa. A pessoa falou assim: mas por que você trouxe? Eu falei: porque você precisa. Ela: mas eu nem estou indo na sua igreja. Eu falei: não, eu trouxe porque você precisa, não é porque você é da minha igreja. Você entende a diferença? Então, compaixão vai muito mais além do que você fazer as coisas por troca também. É você realmente ter ações práticas. Não é isso que a Bíblia fala? Se o seu inimigo está com fome, dê de comer. E se ele está com sede, dê de beber. Então supra a necessidade. Supra. Amém, irmãos? O que diz em Tiago 2,26? Porque assim também como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Isso não dá uma pancada dentro de nós? A fé sem obras é morta. Nós somos justificados pela fé, não pelas nossas obras, mas somos justificados para termos boas obras. Senão Deus te salvaria e já te recolheria. Está salvo, vem para o celeiro. Vem, meu servo, vem, meu filho. Aceitou Jesus, pá, cai duro e sobe. Não, Ele nos deixa aqui para que a gente reflita a glória dEle, para que a gente revele o amor de Deus por meio das nossas obras. Então, compaixão é extremamente necessária para uma igreja que quer realmente ser uma igreja do Novo Testamento. Amém? A segunda coisa que você precisa entender em relação à compaixão é que a maior demonstração que você pode dar de compaixão por alguém é o ensino. É ensinar. Por isso que eu amo tanto esse ministério de ensino, cara. Eu amo demais. Porque você tira a pessoa da ignorância. Você tira a pessoa das mãos do inimigo. Quando você ensina algo para alguém, aquela pessoa aprende, o diabo já não tem mais lugar. Irmãos, eu sou o que sou hoje, e só estou vivendo o que eu estou vivendo hoje, é porque um dia alguém investiu em mim. Um dia alguém me ensinou, porque eu não nasci pensando como eu penso. Eu não nasci crendo no que eu acredito. Eu não aprendi o que eu aprendi do nada. Pessoas foram me ensinando, ou me ensinando diretamente numa relação de discipulado, ou de uma maneira indireta, numa relação de liderança, ou até mesmo numa relação totalmente distante, através de livros que eu li, através de pregações que eu assisti ou que eu ouvi, eu fui aprendendo, e esse aprendizado transformou a minha vida. É muito mais difícil para o diabo me roubar hoje do que era ontem. É muito mais difícil para o diabo parar o meu ministério hoje do que há 10 anos atrás. Sabe por quê? Porque aquele Anderson de antes já não existe mais. Eu aprendi coisas que eu não sabia. Então, você quer ter misericórdia de alguém? Cuide desse alguém. Ensine esse alguém. Por isso que eu acho um absurdo pais que dizem que amam seus filhos, mas não trazem os seus filhos para a igreja. Não se preocupam. Ah, mas é que ele não quer vir, né, pastor? Aí traumatiza. Então traumatiza, meu irmão. Traumatiza nos pés de Jesus. Porque aí Jesus depois destraumatiza lá na frente. Porque o mundo
vai arrebentar com o seu filho. E eu sei o que eu estou te falando, o mundo vai arrebentar com o seu filho. A Bíblia diz: ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele for velho, não se desviará dele. Então nós precisamos aprender a ensinar. O que diz o texto de Mateus 6,34? Que Jesus fazia o que, irmãos? Volta lá, Mateus 6,34. Marcos, desculpe, irmãos. Marcos 6,34. Coloca aqui. Projeta aqui para mim, por favor. Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles. Jesus teve compaixão e foi embora? Não. Ele viu que eles eram como ovelhas que não têm pastor e começou a ensinar-lhes. Isso não nos diz algo? Jesus olhou eles lá e disse: venham todos aqui, eu preciso contar umas coisas para vocês. E Jesus começou a ensinar a multidão, porque uma das maiores demonstrações de compaixão é ensinar alguém, é tirar ela da ignorância. Então, irmãos, nós precisamos retomar o ministério de ensino na igreja, precisamos retomar o ministério de discipulado na igreja, de cuidar uns dos outros, de servir uns aos outros. Isso precisa voltar. Se nós queremos viver um grande avivamento, esse avivamento com certeza virá do discipulado e do ensino. Você não tenha dúvida disso, porque eu conheço padres que oram demais. Se você pesquisar na história, nunca ninguém rezou e orou como os padres. Tem padres que não saíam dos monastérios lá e ficavam lá até envelhecer, morrer de velho, e não puderam mudar nada. Mas quando você olhar na história, cristãos que decidiram trazer a palavra de Deus e ensinar, eles mudaram nações, eles mudaram povos inteiros. Então, irmãos, o avivamento vai vir através do ensino. Olha o que diz lá em Mateus 28:19. Mateus 28:19 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no versículo 20, o que diz? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, se você realmente é a igreja do Novo Testamento, você se move em compaixão. E porque você se move em compaixão, você decide ensinar as pessoas acerca de Deus, acerca de Jesus, acerca do Evangelho e acerca do propósito do Senhor. Isso é um dos maiores sinais de compaixão. Pregar o Evangelho, fazer discípulos e ensiná-los a guardar tudo que o Senhor nos ordenou. E Ele estará conosco todos os dias até a sua volta, até a consumação dos séculos. Levante sua mão direita para o alto e diga assim: Senhor, me ensina a viver em compaixão, me ensina a ter ações práticas e principalmente ensinar acerca de Jesus. Amém? Então você precisa entender que ensinar é muito importante para a igreja do Novo Testamento. Ensinar as pessoas, ensinar as crianças como nós ensinamos lá atrás, ensinar os jovens como nós ensinamos aqui. Ontem eu tive reunião com jovens aqui, falei para eles sobre semente, porta e caminho, e eles falaram assim: nossa pastor, mas foi uma burdoada que eu dei nesses jovens. Alguns ficaram felizes da vida, outros ficaram assim até meio torto. Por quê? Porque é muito gostoso pular, falar em línguas, cair, tudo muito bom. Mas o que você vai fazer com essa semente? Vai morrer nisso e chegou segunda-feira, você esquece tudo que aconteceu? Porque a minha geração, que eu me converti com 17 anos, a minha geração, naquela época, eu decidi, falei: não, eu quero viver o Evangelho como ele é. Abri mão de namoradinha, abrir mão de ficar por aí agarrado com menino, com menina, aquelas coisas todas que você via lá, sabe? Os meninos lá ficavam tudo se atracando dentro da igreja.
E eu olhava assim e falava, que tipo de crente vocês são? Não, irmão, como que a gente vai saber se é nossa bênção se a gente não dá uns beijos? Eu falei, irmão, para de ser carnal, misericórdia. E aí você vai ver a vida desses caras, tudo aí que eu vejo, está tudo bagunçado. Então assim, eu decidi, falei para os jovens, vocês precisam tomar uma decisão, porque a vida é de vocês, se vocês não decidirem, ninguém vai decidir por vocês. Vocês precisam se posicionar. Então isso é ensinar os jovens, mas ensinar as famílias também. Nós temos aqui a maratona de casais, muitos dos casais aqui não vêm, e você enfrenta inúmeros dilemas no seu casamento. Tem gente aqui que não consegue nem ter uma relação boa com a sua esposa. Não tem diálogo, não tem entendimento, não conversam sobre nada. Um não sabe o que o outro gosta. Você pergunta, o que sua mulher gosta? Ah, minha mulher gosta de me provocar. É só o que ele sabe. Tá, mas o que você poderia fazer para agradar a sua mulher? O cara não sabe. Então vem aprender. Precisamos aprender. E para isso, você precisa ensinar. Você acha que não dá trabalho preparar uma palavra? Você acha que não dá trabalho você orar e falar, Deus, o que o senhor quer fazer? Aí você organiza tudo, a pessoa não vem. Sabe? Aí tá lá em casa, vendo o quê? Televisão. Yes, nota 10. Aí depois fala, eu não sei, pastor, meu casamento não deu certo, ele arrumou outra. Ou então ela arrumou outro, ou não está dando certo. É claro, quem edifica na areia, Jesus já ensinou. Quem ouve a minha palavra e não pratica, edificou na areia. Vai vir o vento e vai cair. Foi avisado. Então, irmãos, o meu casamento está de pé hoje, eu garanto para vocês, que não é por causa da minha capacidade, e nem da Bianca. É porque nós decidimos firmar na rocha. Porque eu já errei muito com ela, já errou muito comigo, e teve vezes que a gente olhou assim e falou, e aí a gente vai orar, vai falar, Senhor, o que a palavra diz? Aí a gente vai lá e alinha, e aí tudo dá certo. Só que você usou o que você aprendeu. Quando você não aprende, você não sabe o que fazer. É isso, simples assim. Então, se a gente quer uma grande restauração da igreja do Novo Testamento, o aprendizado, o ensinamento e o aprendizado tem que estar dentro da nossa vida. E ensinar quando, pastor? A todo momento. Você ensina no culto, você ensina na Fire, você ensina no discipulado individual, você ensina numa visita que você vai na casa do seu irmão tomar um café, ele fala uma abobrinha lá, você fala, irmão, você não podia pensar assim. Sabe? Como que você pensa uma coisa dessa? Olha o que a palavra de Deus diz. E você exorta o seu irmão no Senhor, na palavra. Por quê? Porque nós queremos transformação. Então grava isso. O ensinamento a qual me refiro é muito mais do que informação. É transformação. Não é você saber de tudo da Bíblia. É você viver a Bíblia. É você ensinar a guardar. Olha, irmão, é assim que crente vive. É assim que crente anda. Tem coisa que não é para crente, irmão, acabou. Ah, mas eu quero me contextualizar com o mundo. Quem ama o mundo e aquilo que no mundo há, o amor do Pai não está nele, diz a Bíblia. Ponto. Então a minha referência não é o mundo. A referência que a Bíblia dá do mundo é que o mundo é destruído por Deus. Não vai ficar nada. Nada. Quem ama o mundo e aquilo que no mundo há, o amor do Pai não está nele. Mas você precisa aprender. Você precisa ouvir isso, como eu falei aqui para os jovens, sexo antes do casamento. Está fora. Isso não é coisa de crente. Acabou. Ai, pastor, mas é que... Esquece, acabou. Você é crente. Aí como que a gente vence a nossa carne? Bora orar. Bora buscar o Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito e não cumprireis as concupiscências da vossa carne. A Bíblia diz isso. Na sua força você não consegue, mas no poder de Deus você consegue. Na unção do Espírito Santo você consegue. Então nós precisamos ter jovens santos. Jovens que vão namorar, noivar e casar na presença de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Então nós precisamos formar os nossos jovens.
Terceira coisa, compaixão não é então ensino teórico, é maneira de viver. Então, se eu quero ensinar, não pode ser um ensinamento teórico. Não é te ensinar aqui sobre Gênesis, não é te ensinar sobre Apocalipse. Ah, pastor, mas não é legal a gente aprender? Beleza, mas se você não aprender a viver o que você está entendendo, de nada adianta. Não vai mudar nada na sua vida. Não mudou os fariseus. Os fariseus conheciam a Bíblia decorada, o Antigo Testamento aqui, ó, de cabeça. No entanto, eles odiavam Jesus. Não conseguiram perceber nem quem ele era. Então, por que não pode ser ensino teórico, e sim ensino prático? Presta bastante atenção nisso. Atos 11, 26. E quando encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Porque foi em Antioquia que os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Olha o ensino aí. O ensino sobre a igreja transformou aquelas pessoas. E foi na cidade de Antioquia a primeira vez que eles foram chamados de cristãos. Por quê? Porque eles se pareciam com Jesus. Essa é a grande chave. Não é saber sobre Jesus, é se parecer com Jesus. Essa é a igreja do Novo Testamento. Essa é a igreja mais bíblica que você pode ser. Um homem e uma mulher parecido com Jesus, que se parece com Jesus na sua forma de viver. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais. Quebrantamento, humildade, comportamento coletivo e não individualista, sabe, nada de mentira, de ego, de soberba, de arrogância. Por quê? Porque essas são características de Lúcifer e não de Jesus. Jesus é manso, humilde, servo. A gente tem luta às vezes para ter equipe de servo. Como estamos longe. Como que um servo pode ter dificuldade de servir? Não deveria. Mas é porque nós temos às vezes outras agendas. Nós temos dificuldade de pessoas nas faires, andando junto com os irmãos. Por quê? Porque nós temos muitas vezes uma outra agenda e temos dificuldade de viver em comunidade. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós sabemos muito, mas não sabemos o mínimo necessário. O básico. Como que vive um crente do Novo Testamento? Eu quero andar assim. O crente do Novo Testamento tem que se parecer com Jesus, porque em Antioquia eles receberam o nome de cristãos, que traduzido significa pequenos cristos. Eles olhavam e falavam, esse jeito de você falar, esse jeito de você viver, sabe, você está lá na faculdade, está todo mundo na sexta-noite, fala, vamos lá para o barzinho tomar uma, e os crentes de hoje falam, vamos, que mal tem, só é não se embriagar, né? Sabe, não expressa Jesus. Não é lugar, não é ambiente, irmãos. Não é para crente, não. Não é para crente. Esse daí é o Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assentam à roda de escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dará o seu fruto na estação própria. As suas folhas não caem e tudo o que fizer prosperará. Não são assim os ímpios. É o que diz lá. Os ímpios não são assim. O justo é, o ímpio não. O justo é diferente. Então entendam, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, irmãos. É preciso que você tenha essa percepção da diferença, porque se você não sabe a diferença, já é um sinal ruim, de que você não está entendendo ainda. Porque naquele grande dia o Senhor fará a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Ele fará a diferença. Atos capítulo 11, 26.
E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinavam a igreja. Ensinavam. Todo domingo eu estou aqui ensinando. Não para você saber, mas para você ser. Para você se tornar. Minha irmã, você tem que se tornar a mulher. Vocês solteiras precisam se tornar a mulher que qualquer homem top ia desejar ter. Homens solteiros, você precisa se tornar um homem top, que qualquer mulher top gostaria de ter. Senão você não pode reclamar da sua solteirice. Porque uma mulher top, ela não vai procurar um meia boca. Ela vai querer um top. Entende? E vice-versa. Então se valorize, irmã. Se valorize. Não fica aí olhando para as carniças, desculpa a palavra, mas para as carniças que o diabo coloca, não. Se valorize. Quando eu entrei na igreja, que eu me converti com 17 anos, um monte de jovem da igreja queria ficar comigo. E o que eu falava? Sai daqui, laço. Sai fora. Oxe, misericórdia. Cruz credo, carniça. Sai para lá. Mas eu falava de forma gentil. Ai, Deus falou para mim que você é meu prometido. Ah, é? Ele falou com você? Ele não falou comigo, não. Comigo? Falou nada? Estranho, né? Deus falar com você algo de mim. Que ele tinha que falar para mim, né? Ela falou, mas eu estou orando. Eu falei, então vai lá, volta lá para orar. E eu saio. Até que chegou uma hora que eu falei, Deus, o que está acontecendo? Espírito de prostituição em mim? Amarrado. Eu chego perto de irmã, a irmã quer ficar comigo. Eu falei, sai fora. Comecei a orar, irmão, jejuar. Falei, Deus, me esconde. Aí eu peguei uma folha e coloquei as características da mulher que eu queria. E ela tomou a forma dessa moça linda que vocês conhecem aqui. E aí, você vê que como é que é o poder da oração, né? E eu falo, irmão, se você é feio, você tem que orar muito. Porque Deus vai te honrar. Ele vai te honrar. Que eu estava lá na igreja orando, um monte de gente lá, e orando por um primo meu que estava... Meu primo era lindo, irmãos. Pensa naquele cara surfistinha, de olho azul, cabelo alemãozinho, assim de lado, meio fortinho, cheio de tatuagem e tal. E ele chorando porque estava viciado na droga. E eu orando por ele lá. Sai dele, espírito de vício. E Pai, liberta meu primo em nome de Jesus, Senhor. E aí a Bianca passa, olha assim e fala, nossa... Eu estou contando o que ela me contou, tá, gente? Ela me falou isso. Aí ela chegou depois e falou assim, aleluia, que glória. E aí do lado de lá, a Bianca estava se consagrando também. Eu não quero nenhum futriqueiro, não, eu quero um homem de Deus. E do lado de cá tinha um cara feio, mas homem de Deus. O que aconteceu? Eu olhei para ela e falei, nossa, que menina diferente. Para ela eu olhei. E ela olhou para mim e ela teve a mesma sensação. Eu tímido, ela também, como que ia rolar isso? Não ia. Mas aí Deus faz os arranjos dele, fala, meu filho, acorda, meu filho. Eu te escondi, mas agora é hora de você aparecer. E aí a gente começou a conversar, tudo. Aí eu já fui direto no assunto, falei, quer dizer então que você gosta de mim? Ela, e agora? E aí tá aí, 20 anos praticamente, 21, a gente namorou, noivou, casou, estamos felizes, com 2 filhos maravilhosos, e já planejando como serão os próximos anos felizes que nós viveremos. Você entende, irmãos? Então isso aqui não tem a ver comigo, tem a ver com você andar certo, você viver. Então se você é crente que se parece com Jesus, você vai chamar a atenção de gente séria. Senão, você só vai chamar a atenção de gente bagunçada. E deixa eu avançar aqui por causa do horário, irmãos. Então, as pessoas precisam ver Jesus em você antes de ouvir você falar de Jesus. Está entendendo? Pegou essa frase aqui? As pessoas precisam ver Jesus em você primeiro e depois ouvir você falar de Jesus. Normalmente os crentes fazem o contrário.
Fica querendo falar de Jesus para as pessoas, mas não tem exemplo, não tem referência nenhuma. As pessoas precisam olhar para você e sentir sede de saber o que você sabe, o que você carrega, o que você tem. Elas vão ver isso. Não de uma maneira mística apenas, mas de uma maneira real, na sua postura, no seu comportamento. Amém? Então Jesus vivia assim. Quarto lugar e último. O exemplo nítido de compaixão, o poder da compaixão, foi o maior milagre que Jesus fez, ou um dos maiores, a multiplicação dos pães. O que diz lá em Mateus 15:32? Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão, porque já fazem 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Eu quero mandá-los para casa em jejum. Não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam no meio do caminho. Então Jesus foi muito prático. Ele olhou para a multidão e ele teve compaixão dela. E a compaixão dela levou ele a fazer um dos maiores milagres que nós conhecemos na Bíblia. Alguns pães e peixinhos alimentaram uma multidão. E depois ainda sobraram 12 cestos cheios de alimento. Isso é muito milagre, é muito poder de Deus, irmãos. Irmãos, isso é impossível. Isso não acontece. Mas sabe o que ativou esse milagre? Compaixão. Você quer ver milagres voltar a acontecer no meio da igreja? Comece a ter compaixão das pessoas. Comece a se compadecer das pessoas. Porque a compaixão vai manifestar o poder de Deus. O poder de Jesus vai acontecer através de você. Deixa eu falar. O milagre começou em Jesus. Mas sabe quem que manifestou? Os 12, os discípulos. Jesus falou assim: deem vocês de comer a ele. Leva lá para eles. Jesus estava ensinando: aprendam a ter compaixão. Dê vocês de comer. E à medida que eles repartiram para as pessoas, ele falou: agora recolham os cestos que sobrarem. E deu 12 cestos cheios, um para cada um dos discípulos. Sabe o que significa? Que quando você tiver compaixão das pessoas, você vai ser instrumento para, através das suas mãos, Deus fazer milagres. Levanta a sua mão direita aí para o alto. Eu profetizo que Deus vai fazer milagres através de você. Vai nascer no coração de Deus, através de Jesus, mas vai fluir através das suas mãos. Você vai entrar em lugares, você vai tocar pessoas e famílias, e essas pessoas serão marcadas através da sua compaixão, e o poder de Deus vai se manifestar através de você, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Então, nós precisamos, queridos, em nome de Jesus, nós precisamos ser provisão. Provisão onde tem necessidade. Onde você chegar, seja provisão naquele lugar. Seja instrumentos de Deus naquele lugar. É no meio da sua família, é no seu trabalho, é na sua faculdade. A Bianca ajudou muitas meninas a se formarem enquanto ela fazia faculdade. Ela ajudou muitas. Vai por aqui, vem para cá. Ela falou assim, as pessoas falavam, eu mandei mensagem para um monte de pessoas no grupo, ninguém me respondeu, só você. Compaixão. A Bianca falava, eu entendo elas. A Bianca ajudou muitas pessoas e ajuda pessoas em tratamento oncológico. Hoje mesmo ela estava conversando com uma pessoa que descobriu metástase, está sentindo muitas dores e está desesperada. E a Bianca conversa com a pessoa, ministra ela, fala, vai por aqui, é assim, não fica assim, vai dar tudo certo. Compaixão, irmãos. Deus nos usa quando você se coloca à disposição. Quando Jesus voltou do deserto, ele entrou na sinagoga e a primeira palavra que ele ministrou foi Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregoar a palavra do Senhor, liberdade aos cativos, vista aos cegos, pregar o evangelho aos pobres. Então você poderia dizer isso? O Espírito Santo está sobre mim para quê? Para quê? Pensa aí. Levanta sua mão e fala, o Espírito do Senhor está sobre mim para, e aí você diz, para evangelizar os jovens, para tocar pessoas na minha faculdade,
para ajudar a minha família a conhecer o Senhor e ser transformada. Sabe, irmãos, o Espírito do Senhor está sobre você por alguma razão. Nós precisamos fluir. Eu me lembro da história do Projeto AME, quando a pastora me procurou falando, eu quero levar o amor do Senhor para as pessoas de maneira prática. AME significa amor, misericórdia e esperança, através de gestos práticos. Então, se alguém está com fome, a gente leva comida. Se alguém está com frio, a gente leva roupa. Se alguém está doente, a gente visita. E agora nós vamos alugar um espaço e vamos abrir a Casa AME, onde nós vamos dar cursos profissionalizantes, sabe? Vamos ajudar ali muitas famílias. Tudo isso, irmãos, ninguém vai vir entregar um troféu para a gente, não. Isso é por misericórdia, por graça, por compaixão a vidas, sabe? Eu ouvi uma história que foi muito interessante, numa região muito seca e árida do Nordeste. As pessoas daquela região passavam muita necessidade e fome, porque não tinha água para nada. E aí um homem muito poderoso, muito rico, ele foi lá e viu essa situação, e ele fez o seguinte, ele foi lá e falou, eu vou cavar um poço aqui, e vai ter água para todo mundo. E ele cavou aquele poço, cavou, e depois que brotou a água, começou a mudar a história daquela região. Depois aquele homem muito rico e muito poderoso, ele disse, agora eu vou me candidatar a deputado, e eu queria que vocês votassem em mim. E ele não ganhou as eleições. Sabe o que ele fez? Ele entulhou o poço, mandou os capangas dele lá, entupir tudo e falou, então também vocês não vão ter água. Isso é compaixão, irmãos? Isso não tem nada a ver com Deus. Aí quando a igreja ficou sabendo disso, sabe o que a igreja fez? Juntou os missionários naquela cidade e eles cavaram outro poço, arrecadaram fundos em vários lugares e cavaram lá. E depois fizeram cursos e treinaram as pessoas na plantação, no cultivo de alimentos, na comercialização, e aquela região cresceu e prosperou muito. Por quê? Porque o mundo faz o que ele faz de melhor, que é maldade. Mas essa é a nossa missão, levar a compaixão de Deus para as pessoas. É isso, mesmo que as pessoas não reconheçam, porque cada um dá o que tem. Nós somos a igreja do Senhor, nós precisamos levar compaixão para as pessoas. Esse é o nosso trabalho, nós precisamos viver isso, e essa onda de avivamento que nós tanto oramos, ela virá através de pessoas que têm compaixão genuína por outras pessoas. Os milagres vão acontecer em todos os lugares, não vão acontecer só nos cultos, eles vão acontecer nas casas, nas ruas, onde você estiver, sabe? Como um dia eu estive em Moçambique e comecei a ministrar um jovem, e esse jovem hoje é casado, tem filhos, anda na presença de Deus, prosperou financeiramente, mas naquele momento que eu conheci, ele não confiava e nem acreditava em si mesmo. Ele se achava burro, incapaz e que ele nunca ia ter uma vida boa. Então, através do ensino e do cuidado com aquele jovem, hoje ele é um grande homem de Deus, um grande pai de família. Por quê? Porque a compaixão alcançou aquele jovem. Você precisa levar a compaixão de Deus onde quer que você estiver. Amém, irmãos? Seja a provisão do Senhor em qualquer lugar. O Senhor te enviou para isso. Ajude as pessoas, ensine as pessoas, ame as pessoas, tenha compaixão das suas necessidades, faça discípulos, abra a tua casa, traz lá a pessoa para você ministrar ela, ajuda ela a fazer uma inscrição numa faculdade, sabe? A pessoa quer tirar a carta, ela não tem o dinheiro, ajuda ela lá, como que vai tirar a carta dela, como que ela vai conseguir o primeiro emprego dela, ajuda ela a fazer o currículo, a fazer uma entrevista, sabe? Então se comprometa a ser assim, discipule pessoas, se envolva aqui na equipe de servos, sabe, compaixão, deixa Deus usar você que não é um evangelista, se torne um evangelista, fala, não, eu quero levar a palavra de Deus, eu quero orar por pessoas, eu quero ajudar pessoas, eu quero levar pessoas a entenderem que não existe melhor caminho do que servir ao Senhor. Se envolva no projeto AME, nós vamos fazer várias ações, sabe? Se envolva,
Ah, eu quero ser um voluntário. Legal ser voluntário, mas muito mais do que ser voluntário, se comprometa em compaixão. A compaixão de Deus, ela vai te guiar. Se você entendeu o que você ouviu hoje, a compaixão de Deus vai te guiar. Por que eu falo isso, irmãos? Porque nós temos que deixar de ser teóricos, nós temos que ser mais práticos. Aí eu chamei aqui os evangelistas para poder vocês entenderem quantas coisas que nós podemos fazer juntos. Você que não tem uma Fire, você tem 4 opções aqui, ó, em dias diferentes. Ah, pastor, mas não dá para mim. Então começa uma Fire, meu filho. Abre a sua casa para uma, mas vamos estar junto. Nós precisamos praticar compaixão, orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros, estar junto. É isso que é uma igreja mais próxima da Bíblia no Novo Testamento. É uma igreja que se parece com Jesus. Jesus, onde ele andava ensinando e pregando e curando e servindo e ajudando. Onde nós andamos, nós fazemos isso. A Fire é para isso, tá? Obrigado, gente. Então, queridos, eu quero ainda chegar um dia de nós chamarmos os evangelistas aqui e não caber aqui em cima, sabe? De tanto evangelista, tanta gente apaixonada pelo evangelho, disposto a servir, porque eu sei que acaba o culto, a vontade que a gente tem é de pegar as nossas coisas e ir embora, chegar em casa, jantar e trabalhar amanhã. Mas a nossa mente está calibrada errada, entendeu? Porque o nosso trabalho não é lá com o nosso chefe. O nosso trabalho é servir a Deus. E nas horas vagas a gente trabalha para o nosso chefe. Porque o Senhor da nossa alma é Jesus. O dono da nossa história é Jesus. O resto é resto, irmãos. Amém? Mas se Deus te plantou lá é porque Ele tem um plano. Se Deus te plantou na família que você está é porque Ele tem um plano. Amém? Se Ele te plantou nessa faculdade que você estuda, na empresa a qual você tem, é porque Ele tem um plano. Deus não faz nada errado. Tudo que Deus faz é perfeito. Então fique de pé. Queria orar com vocês. Pedir que você responda a isso. Responda essa palavra. Eu quero que você feche os seus olhos um instante. Converse com ninguém agora. Converse com ninguém. Só se levanta. Eu quero que você pegue o que você ouviu e você possa dizer ao Senhor se você aceita o chamado de viver isso, de viver igreja que ama, que serve, que reparte, que compartilha, que acima de tudo tem compaixão das pessoas e uma compaixão que te faz ensinar, te faz cuidar, te faz muito mais do que ter empatia, te faz ter atitudes práticas, sabe? Porque a gente ensina em todo o tempo, irmãos. Você ensina com a sua maneira de viver mais do que com a sua boca. Muito mais. Eu tenho certeza que a minha maneira de viver ensina muitas pessoas. Eu não tenho dúvida. Por isso que eu penso muito o que eu vou falar, o que eu vou fazer, como eu devo me comportar em cada situação. Por quê? Porque eu estou ensinando sempre. Não só quando eu estou aqui, mas eu estou ensinando sempre. Então, nós ensinamos a todo instante. Talvez você não esteja ensinando o que você deveria ensinar como igreja. Agora é hora de você orar e falar: Senhor, eu quero expressar Jesus. Eu quero ter amor, eu quero ter compaixão, eu quero ter misericórdia. Eu quero me colocar no lugar das pessoas, eu quero entender as pessoas, mas eu quero ajudar as pessoas. Seja na minha família, os meus amigos ou conhecidos. Ore aí. Ore onde você está. Pai, em nome de Jesus, nós respondemos a Tua palavra, Senhor. E nós decidimos dizer ao Senhor que o nosso coração precisa se converter a cada dia. Se converter a cada dia. Se converter à palavra. Se converter ao Espírito do Evangelho. Se converter a Cristo. Quando o Senhor quiser abraçar alguém, usa os nossos braços. Quando o Senhor quiser levar uma palavra a alguém, use a nossa boca. Quando alguém estiver enfermo, que os nossos pés possam ir até essa pessoa.
Onde houver uma necessidade, que o Senhor possa nos usar em compaixão, expressando, Senhor, como igreja viva, como igreja intensa, cheia do amor do Senhor e da compaixão pelas almas. Tira de nós toda religiosidade, toda aparência, porque isso não serve para nada. Nós queremos agir, Pai, queremos tocar essa geração, queremos ensinar que não existe maior amor do que o seu amor, não existe maior cuidado do que o seu cuidado por nós. Manifesta isso através de nós, de cada homem aqui, cada mulher, cada jovem, cada casal, cada criança. Manifesta isso através de nós, Senhor. Ori calabashuri andalabarás, ori caiere barasiri alabarashuri andalabás. Enche-nos de ti, enche-nos de ti, enche-nos de ti, até transbordar, até transbordar, até transbordar, Senhor. Converte o nosso coração ao seu, converte o nosso coração ao seu coração. Muda-nos, molda-nos, transforma-nos. Queremos ensinar, queremos pregar, queremos cuidar, queremos servir, mas com o coração certo, não para o nosso ego, mas para a tua glória, por amor a vidas. Faz isso em nós. Ori alabarás, surianda alabarás, xeredecanta alabarabás, siribianda alabarás, oh chacalabarabarabás, sicalabarabarás, ori barabaraxê, ripalabarabaxê, que andarabarabarás, ori alabarabassu, que anderemarás, xemanaramaraciri andere. Faz isso, Senhor, faz isso em nós. Ensina-nos a ser uma igreja viva, 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 intensa, cheia do Senhor, em todos os lugares, em todos os lugares que expressam o Senhor. Chacalabarabarás, ricalabarabarás. E haverá, meus irmãos, acredite, haverá um grande avivamento. Haverá um grande avivamento. Nós não seremos pessoas rasas, não seremos pessoas religiosas, não seremos pessoas superficiais. Quem se aproximar de nós, eles vão ter um encontro genuíno com o nosso Senhor através de nós. Eles vão perguntar como é o amor de Deus, e eles vão ver o amor de Deus em nós. Eles vão perguntar como que Deus os amaria do jeito que eles são. Eles vão descobrir através do nosso relacionamento com eles. Eles verão o amor de Deus em nós. Você recebe isso, querido? O Senhor vai trazer um grande avivamento. Milagres vão começar a acontecer. Amém? Nós vamos encerrar o culto.